Idosa desaparecida deixa todos preocupado, foi quando o cachorro Caramelo apareceu. Impressionante! Era uma manhã tranquila, quando a cidade foi surpreendida por uma notícia inesperada: um idoso desapareceu misteriosamente. A tensão tomou conta de todos, e amigos, familiares e vizinhos se uniram na busca, mas as pistas eram escassas. Porém, algo inusitado aconteceu. O cachorro Caramelo, conhecido por sua lealdade, apareceu no meio da confusão, como se soubesse mais do que todos os outros. E foi aí que a história começou a tomar um rumo inesperado. Caramelo não era um cachorro qualquer. Com seus olhos atentos e seu faro apurado, ele parecia entender o que ninguém mais conseguia. A cidade, tomada pelo desespero, começou a perceber que o destino do idoso poderia estar intimamente ligado ao animal, e, a cada passo, o cachorro os guiava por caminhos antes inimagináveis. O que ninguém sabia é que, por trás do desaparecimento do idoso, havia uma história cheia de segredos e emoções à flor da pele, que levaria todos a refletir sobre o que realmente importa. Cada pista que Caramelo deixava e cada descoberta feita pelo grupo de voluntários revelavam uma teia complexa de mistérios, onde o passado do idoso se entrelaçava com a busca desesperada por respostas. Mas, à medida que a história se desenrolava, o protagonista humano da trama, um dos amigos mais próximos do idoso, se via dividido entre suas emoções e a revelação de segredos que poderiam mudar tudo o que ele acreditava sobre o amigo. E Caramelo, com sua lealdade inabalável, mostrava que a verdade não era simples, mas valia a pena ser buscada. Se você está curioso para descobrir como essa história se desenrola, curta, comente de onde está assistindo e inscreva-se no canal para não perder nenhum detalhe dessa jornada cheia de reviravoltas e surpresas. A cidade estava calma naquela manhã de outono. O céu limpo, sem nuvens, e o som suave das folhas caindo das árvores davam a sensação de que nada poderia interromper a paz do dia. Mas, logo após o almoço, a tranquilidade seria quebrada por um evento inesperado. O idoso, conhecido por todos na cidade, desapareceu sem deixar rastros. Ele havia sido visto pela última vez no parque, uma de suas rotinas diárias. A cidade, com suas ruas estreitas e calçadas de paralelepípedos, rapidamente se encheu de boatos e preocupações. Vizinhos e amigos começaram a se mobilizar, procurando em cada esquina, em cada rua, em cada canto onde o idoso costumava frequentar. O protagonista dessa história, Caramelo, um cachorro de rua que ninguém sabia ao certo de onde viera, estava ali também. Caramelo não era como os outros cães da cidade. Seu olhar atento e seu comportamento diferenciado chamavam a atenção por onde passava. Sempre à sombra de uma árvore ou nas calçadas, Caramelo observava os humanos com uma sabedoria que parecia além de sua natureza canina. Naquele dia, porém, algo parecia diferente. Caramelo estava inquieto, andando de um lado para o outro, sem parar. O movimento da cidade não o distraía. Seus olhos, focados, buscavam algo mais. Ele se aproximou do grupo de pessoas que se reunia perto da praça central. Um grupo de voluntários tinha começado a procurar pelo idoso, mas sem pistas concretas. Os policiais estavam a caminho, mas a falta de evidências fazia a busca parecer um tanto sem rumo. Caramelo, com seu instinto aguçado, observou cada movimento dos humanos ao seu redor. Ele, que conhecia bem as ruas da cidade, parecia saber algo que ninguém mais sabia. Seu faro estava mais afiado do que nunca. Sem mais delongas, ele se afastou do grupo e seguiu por uma rua estreita, indo em direção ao parque onde o idoso tinha sido visto pela última vez. Caramelo, o que você sabe que nós não sabemos? Pensou um dos voluntários, que o acompanhava de perto. O homem, que há anos se dedicava ao trabalho comunitário, nunca imaginou que o cachorro de rua pudesse ser a chave para algo tão importante. Mas o olhar de Caramelo dizia tudo, ele sabia de algo. Sem que ninguém soubesse exatamente por quê, o cachorro tomou a liderança da busca. Ele caminhava rapidamente pelas ruas, indo em direção ao parque. À medida que se aproximavam da área de recreação, o grupo começava a sentir que algo estava prestes a acontecer. E Caramelo não errava. Ele parou de repente, no meio da praça onde o idoso costumava descansar todas as tardes. Ali, diante de um banco vazio, Caramelo olhou para o chão, como se tivesse encontrado algo.
Ao se aproximarem, viram que o cachorro estava farejando com mais intensidade. Foi então que uma das voluntárias, uma mulher idosa que conhecia bem o idoso desaparecido, observou que estava no chão um pequeno pedaço de tecido rasgado, exatamente como o tipo de roupa que o idoso costumava usar. Ela engoliu em seco e se abaixou para pegar o pedaço de tecido, levando-o até o líder da busca. "Isso é dele", ela disse com uma voz tensa. "Eu tenho certeza que é." As mãos trêmulas de todos começaram a se mover mais rápido, como se esse pequeno pedaço de tecido fosse a chave para algo maior. Mas, o que exatamente? Caramelo, com sua calma natural, não deixou de fazer o que sabia fazer melhor. Ele estava ali, na frente de todos, guiando-os para onde eles precisavam estar. A cidade estava começando a acreditar que o cachorro Caramelo sabia mais do que qualquer um poderia imaginar. Era como se ele tivesse uma conexão direta com o idoso, uma ligação que ninguém poderia explicar. E, à medida que o sol começava a se pôr no horizonte, uma nova sensação de esperança tomava conta do grupo. Caramelo, com sua paciência e sabedoria, estava conduzindo todos a um caminho que até então parecia perdido. A busca, que parecia sem rumo e sem resposta, agora tinha uma direção. Mas o que mais Caramelo poderia revelar? O que mais ele sabia sobre o idoso desaparecido? A noite caiu rapidamente sobre a cidade, trazendo consigo um silêncio pesado, interrompido apenas pelo som distante dos passos apressados dos voluntários. O parque, usualmente um lugar de tranquilidade, agora parecia um labirinto de sombras, onde cada árvore e banco guardavam mais perguntas do que respostas. Caramelo, com seu focinho no chão, parecia estar guiando todos por um caminho invisível, como se conhecesse os segredos que o parque escondia. O líder da busca, um homem que há muito tempo conhecia o idoso, estava começando a se surpreender. Ele nunca havia dado muito crédito às intuições de Caramelo, achando que o cachorro apenas seguia os humanos por instinto. Mas agora, vendo-o agir com tamanha precisão, a dúvida se infiltrava em sua mente. Havia algo mais por trás daquela lealdade silenciosa e daquele comportamento tão peculiar. Caramelo, na sua simplicidade, estava se tornando a chave de uma busca cada vez mais complexa. À medida que o grupo avançava pelo parque, algo peculiar chamou a atenção de um dos voluntários. Perto de uma das trilhas mais afastadas, um pequeno arbusto parecia fora do lugar, como se tivesse sido mexido recentemente. O cachorro, com sua calma habitual, caminhou até o arbusto e se sentou. Ele não se movia, apenas olhava fixamente para o local. Era como se estivesse esperando que alguém encontrasse o que estava ali, mas o que seria? Com mãos trêmulas, a voluntária se agachou e mexeu cuidadosamente nos galhos. Quando seus dedos tocaram o chão, uma leve pressão revelou um pedaço de madeira quebrada. Ao removê-la, descobriu uma pequena caixa de metal enferrujada, aparentemente antiga. O grupo se aproximou com uma curiosidade crescente. "Isso deve ter sido deixado aqui há muito tempo", disse um dos voluntários, tentando abrir a caixa com dificuldade. O tempo havia enferrujado suas dobradiças, mas com esforço, ela finalmente se abriu. Dentro, estavam algumas fotografias antigas e uma carta, amarelada pelo tempo. O conteúdo da carta era escrito em uma caligrafia elegante, mas um pouco difícil de decifrar. As palavras, porém, eram claras o suficiente para causar uma sensação de mistério ainda maior. Para quem encontrar isto, saiba que o passado nunca está perdido. O que é esquecido, pode ser encontrado novamente. O caminho estará em cada memória esquecida. Todos se entreolharam, sem saber o que aquilo significava. Mas havia algo mais naquelas palavras, algo que fazia com que o coração de cada um batesse mais rápido. Parecia que o idoso sabia que algo seria encontrado naquele parque, algo que ele havia escondido ali por uma razão que ainda estava por descobrir. Caramelo, que até então havia se mantido calmo e focado, levantou-se repentinamente e correu em direção ao outro lado do parque. Ele parecia saber para onde ir, e não era hora de questioná-lo. O grupo seguiu atrás dele, mais uma vez confiando no instinto do cachorro. O caminho que Caramelo escolheu os levou até uma antiga fonte no canto do parque, coberta por musgo e cercada por bancos desgastados pelo tempo.
Ali, ao redor da fonte, estavam mais pistas, uma série de pegadas na terra, pequenas e praticamente invisíveis, mas visíveis para quem sabia procurar. Caramelo, sem hesitar, se agachou e começou a farejar o chão. Ele está nos guiando para algo, disse o voluntário mais jovem, já ciente de que o cachorro estava mais próximo da verdade do que qualquer um imaginava. Seguindo as pegadas, o grupo chegou a uma pequena capela abandonada, um lugar que poucos na cidade lembravam de existir. A capela, embora em ruínas, parecia ter sido cuidadosamente preservada de alguma forma. Caramelo, sempre à frente, entrou pela porta entreaberta e se dirigiu até um altar que estava coberto de poeira. Lá, entre os destroços, uma pequena caixa de madeira repousava sobre a pedra fria do altar. Caramelo parou ao lado dela, com os olhos fixos. O grupo se aproximou, mas ninguém ousou tocar na caixa antes de Caramelo. Como se aguardasse sua permissão, todos ficaram em silêncio. Finalmente, um dos voluntários, que já havia se acostumado com a liderança silenciosa do cachorro, se abaixou e pegou a caixa. Ao abri-la, ele encontrou mais cartas, fotos e um pequeno livro de anotações. A carta mais recente, escrita com uma tinta visivelmente mais nova, estava marcada com o nome do idoso. O conteúdo falava sobre uma decisão difícil, uma escolha que ele tivera que fazer muitos anos atrás, mas que nunca poderia revelar para ninguém. Ele falava sobre uma dívida com o passado e como os segredos nunca morriam, mas simplesmente se enterravam nas sombras. Era claro que o idoso havia feito algo muito importante para aqueles que vinham depois dele, algo que agora precisava ser entendido. O livro, que parecia ser a chave para essa compreensão, continha detalhes sobre momentos da vida do idoso que ninguém sabia. Caramelo, mais uma vez, parecia estar na pista certa. Ele havia guiado o grupo por um caminho tortuoso e desafiador, mas os segredos estavam começando a se revelar. Era como se, com cada nova pista encontrada, a história do idoso fosse sendo escrita novamente, como se Caramelo fosse um elo entre o passado e o presente. O grupo, agora mais unido do que nunca, sentia que o fim daquela busca estava se aproximando. O que eles não sabiam era que, enquanto buscavam as respostas sobre o desaparecimento, estavam também descobrindo algo muito maior. Eles estavam desenterrando memórias que haviam sido esquecidas, e Caramelo estava ali, como fio condutor, ajudando a costurar as partes de um passado que precisava ser contado. A noite estava mais fria quando o grupo saiu da capela, levando com eles o livro e as cartas encontradas. Caramelo, sempre à frente, parecia ter uma paciência imensa para esperar o grupo acompanhar seu ritmo. O cachorro caminhava de maneira tranquila, como se soubesse que a jornada ainda não havia terminado. Cada passo dado por Caramelo parecia ser um passo mais próximo da verdade que todos buscavam. O que ele sabia, no fundo, ninguém mais sabia. Os voluntários, embora exaustos, não ousavam parar. Cada descoberta, cada pista deixada por Caramelo parecia um pedaço do quebra-cabeça se encaixando. Mas o que exatamente se escondia atrás dessas mensagens do idoso? O que ele havia deixado para trás, e por que suas últimas palavras pareciam tão misteriosas? Dentro da casa de um dos voluntários, em uma mesa simples com cadeiras de madeira, todos estavam reunidos, olhando as cartas e as fotos, tentando entender o que o idoso havia querido dizer. Caramelo, sentado pacientemente ao lado deles, olhava com atenção. Ele parecia entender que aquele momento era crucial. A primeira carta que leram estava datada de muitos anos atrás, quando o idoso era muito mais jovem. Ela falava sobre uma viagem que ele havia feito, uma viagem para o interior, para um pequeno vilarejo nas montanhas. O idoso havia ido lá em busca de algo, ou melhor, de alguém. As palavras eram vagas, mas indicavam uma promessa, algo que ele deveria cumprir. O texto terminava com uma frase enigmática: quando a memória se desfizer, será preciso voltar ao ponto de origem. A segunda carta, que parecia mais recente, era muito mais clara. Ela detalhava um momento de arrependimento profundo do idoso. Ele confessava, em suas palavras, uma falha que ele havia cometido e que o havia afastado de algumas pessoas importantes em sua vida. Havia algo sobre o passado dele que ele nunca poderia esquecer. E, apesar de tudo, parecia que ele havia feito o possível para manter esse segredo enterrado. Enquanto todos tentavam entender,
Caramelo se levantou e começou a se mover pela sala, parando de vez em quando para olhar diretamente para cada um dos presentes, como se estivesse pedindo uma reação, como se soubesse que o entendimento completo estava ao alcance deles. Ele caminhou até uma janela e olhou para fora, com uma expressão que quase parecia de quem sabia exatamente o que fazer em seguida. A mulher idosa, que era amiga do idoso desaparecido e tinha sido uma das primeiras a reconhecer a importância de Caramelo, levantou-se e se aproximou de uma prateleira com livros e objetos antigos. Entre os itens, ela encontrou um retrato do idoso com uma mulher jovem, sorrindo ao lado de um pequeno cão. Essa foto parecia ter sido tirada em uma época feliz, mas a mulher, observando o detalhe, viu que a expressão do idoso estava carregada de alguma emoção que ela não soubera perceber antes. Ele parecia triste. Com os olhos fixos na foto, ela sentiu uma sensação de urgência. Ela sabia que algo estava prestes a ser revelado, mas precisava entender mais. Essa mulher, ela murmurou para si mesma. Ela deve ter sido importante para ele. Mas quem era ela? O silêncio na sala se instalou, e todos começaram a juntar as peças. A mulher idosa, com a ajuda das cartas e das fotos, começou a formar uma linha do tempo mental sobre o que poderia ter acontecido na vida do idoso. Ele havia se distanciado de pessoas que ele amava, talvez por um segredo que ele não queria carregar. Mas o que havia acontecido com a mulher da foto? Onde ela estava? E o que Caramelo sabia sobre tudo isso? Em um impulso repentino, Caramelo levantou-se e correu para a porta. Ele parecia saber exatamente o que fazer e estava ansioso para continuar a busca. O grupo, mais uma vez, seguiu o cachorro, sem hesitar. Ele era o guia, o ponto de conexão entre as pistas e as respostas. Se alguém sabia o caminho, esse alguém era Caramelo. O grupo seguiu até a praça da cidade, onde tudo começou. O local parecia calmo, mas havia algo diferente no ar. Caramelo parou em frente a um pequeno banco de praça, onde o idoso costumava sentar todos os dias. No banco, havia uma pequena flor, quase murcha, mas que ainda mantinha a cor vibrante de sua juventude. Era uma flor rara, uma flor que o idoso sempre adorava. Ele a usava em seus enfeites de cabelo em algumas das fotos antigas que encontraram. Caramelo farejou a flor e, sem hesitar, começou a caminhar em direção a uma rua estreita, bem ao lado da praça. A rua estava mais deserta do que o normal, mas os passos de Caramelo eram firmes e rápidos. Ele estava indo em direção a um antigo prédio, uma casa de madeira que há muito tempo estava fechada e esquecida. A casa parecia ter sido um ponto de encontro, um lugar onde o idoso e outras pessoas costumavam se reunir anos atrás. Quando chegaram à casa, Caramelo parou em frente à porta e olhou para dentro. O lugar estava imerso em sombras, mas havia uma sensação de familiaridade no ar. Era ali que tudo deveria ser resolvido. A mulher idosa olhou para o resto do grupo e fez um gesto afirmativo. Este é o ponto de origem, disse ela, com um tom de voz suave, mas cheio de convicção. Aqui está a resposta que todos procurávamos. A casa diante deles, embora pequena e aparentemente abandonada, tinha uma sensação de segredo enraizado em suas paredes envelhecidas. O silêncio do lugar era profundo, quase como se o tempo tivesse parado ali, preservando algo que não deveria ser esquecido. Caramelo, como sempre, liderava a caminhada, suas patas leves e silenciosas contra o piso de madeira rangente. Ele entrou pela porta entreaberta sem hesitar, como se soubesse que aquele era o próximo passo crucial. Dentro da casa, o cheiro de poeira e madeira velha invadiu as narinas de todos. As sombras eram densas, mas à medida que seus olhos se ajustavam à escuridão, eles começaram a perceber detalhes que passariam despercebidos aos desatentos. Móveis antigos cobertos por lençóis brancos, livros em estantes que não eram tocados há anos, e fotografias desbotadas que pendiam das paredes. A sensação de abandono era palpável, mas havia algo ali que chamava a atenção. Algo que parecia gritar para ser encontrado. Caramelo parou diante de uma porta ao fundo da casa, uma porta que estava ligeiramente entreaberta. Ele olhou para o grupo, suas orelhas levantadas e os olhos atentos. Era como se estivesse esperando que alguém fizesse a pergunta certa, tomasse a iniciativa. E foi a mulher idosa, mais uma vez, quem avançou.
Ela se aproximou da porta com uma calma reverente, puxando-a lentamente. O que eles encontraram dentro da sala era uma pequena biblioteca. As estantes estavam abarrotadas de livros, alguns caindo aos pedaços e outros ainda bem preservados. Mas o que mais se destacou foi uma mesa de carvalho no centro da sala, coberta por papéis amarelados e objetos antigos. No centro da mesa, havia um baú de madeira simples, mas aparentemente resistente. O baú estava trancado. Caramelo, que tinha se afastado momentaneamente, se aproximou da mesa e se deitou perto do baú. Ele olhou para todos com os olhos brilhando, como se aguardasse que a chave para todo aquele mistério fosse finalmente encontrada. A mulher idosa se agachou, observando a peça com atenção. Ele sempre foi meticuloso. Escondia tudo com muito cuidado, ela disse, quase para si mesma, enquanto examinava o baú. Isso deve ser o que ele nunca quis que ninguém soubesse. Com a chave que encontraram nas fotos anteriores, ela destrancou o baú. A tampa rangeu levemente quando foi aberta, e uma leve corrente de ar pareceu escapar de dentro, como se o baú tivesse sido fechado por décadas. Dentro, estavam mais cartas, mais fotos, mas também algo mais, um pequeno objeto envolto em pano. A mulher cuidadosamente retirou o pano, revelando uma pequena caixa de ferro, com inscrições antigas gravadas em sua superfície. O que estava dentro da caixa? O que o idoso queria tanto esconder? Todos se aproximaram, o coração batendo mais rápido. Caramelo, com sua calma, parecia esperar que o segredo fosse finalmente revelado. A mulher, com as mãos tremendo levemente, abriu a caixa. Dentro, havia uma série de anotações detalhadas, juntamente com um mapa muito antigo que mostrava a cidade e seus arredores. No topo do mapa, estavam escritos dois nomes, o do idoso e o de uma mulher, cujo nome era quase impossível de ler devido ao desgaste do tempo. O que significava aquilo? A mulher idosa olhou para o grupo, surpresa e confusa. Eu acho que ele estava tentando me mostrar algo que eu não consegui ver, ela disse, a voz embargada. Essa mulher. Ela foi a chave de todo esse mistério. Eu me lembro dela. Era uma amiga do passado dele, alguém que ele perdeu há muito tempo. Caramelo, como sempre, não estava apenas acompanhando, ele parecia entender. Ele olhou para o grupo com um foco profundo, como se quisesse dizer algo, mas ninguém sabia exatamente o que. Eles tinham encontrado mais uma pista, mas ainda não podiam entender totalmente o que significava. As peças do quebra-cabeça estavam se juntando, mas havia algo que ainda precisava ser revelado. Enquanto o grupo tentava processar as informações, a mulher idosa olhou para a fotografia desbotada que havia encontrado na casa e então, finalmente, fez a conexão. A mulher na foto era, sem dúvida, a mesma que estava mencionada no mapa e nas anotações. A amiga do passado, a pessoa que o idoso havia perdido e que, por algum motivo, nunca havia mencionado. Ela virou-se para o grupo com uma expressão de renovada determinação. Eu acho que sei o que ele queria que encontrássemos. Esta casa, e esse baú, e tudo isso foi deixado para mim, para nós. Ele estava tentando me guiar até a última parte de sua vida que ele nunca pôde compartilhar. Caramelo se levantou rapidamente e correu para a porta da sala, voltando para o corredor da casa. Parecia que ele estava à espera de que o grupo o seguisse. E assim fizeram, sem hesitação. Eles estavam mais próximos do que nunca. Ao saírem da casa, Caramelo correu em direção ao rio que cortava a cidade, indo em direção a um antigo moinho abandonado, que ficava nas margens. O moinho, coberto por vegetação e quase esquecido, parecia fora do lugar, como um relicário do passado. O cachorro estava determinado, quase como se soubesse que ali estava o fim da busca. O vento frio cortava a noite enquanto o grupo seguia em direção ao moinho abandonado. A luz da lua iluminava o caminho, revelando os contornos das árvores e das pedras ao redor. Caramelo, mais uma vez, guiava todos com firmeza, seu corpo ágil e instintivo movendo-se entre as sombras como se soubesse exatamente onde ir. O barulho do vento que soprava entre as folhas das árvores parecia compor uma trilha sonora para o momento, dando ao ambiente um toque de mistério e ansiedade. O moinho estava mais perto do que todos imaginavam.
Sua silhueta imponente contra o céu noturno parecia um monumento esquecido, guardando segredos que o tempo havia tentado esconder. Quando o grupo chegou, Caramelo parou diante das enormes portas de madeira que estavam entreabertas. Ele olhou para os voluntários, aguardando que eles o seguissem para dentro, como se fosse uma questão de honra cumprir sua missão. A mulher idosa, já acostumada a seguir o ritmo de Caramelo, foi a primeira a dar um passo à frente. Este lugar. Eu me lembro de quando ele era jovem. Ele e essa mulher, juntos, usavam este moinho como ponto de encontro. Eles vinham aqui para conversar, para planejar. Eu não sabia, mas agora tudo faz sentido. O moinho, em seu estado decadente, tinha o cheiro característico de um lugar abandonado, um mofo, madeira envelhecida, e a sensação de que o tempo tinha parado ali. Quando entraram, o barulho das tábuas de madeira rangendo sob seus pés foi o único som que os acompanhou. No interior, o ambiente estava tomado pela escuridão, mas a luz da lua entrava pelas aberturas nas paredes, iluminando pequenas partes do espaço. Caramelo caminhou até uma das paredes laterais, onde a vegetação havia se infiltrado, e começou a farejar intensamente. Ele parecia estar em busca de algo específico, uma pista que só ele sabia identificar. O grupo observava em silêncio, aguardando que ele levasse a busca adiante. Foi então que Caramelo parou e se deitou, olhando diretamente para uma seção da parede onde as tábuas estavam mais desgastadas. A mulher idosa se aproximou com passos cautelosos e começou a examinar a área. Havia algo ali que parecia deslocado, como se uma parte da parede fosse diferente das outras. Com um esforço, ela puxou uma tábua de madeira, e uma pequena passagem secreta foi revelada. O ar que emanou do interior da passagem era gelado, como se fosse uma porta para outro tempo. A mulher hesitou por um momento, mas algo em seu olhar, uma mistura de saudade e necessidade, a fez continuar. Ela acendeu uma lanterna e, com a ajuda de todos, desceram pela escada de madeira que levava para o subsolo do moinho. O cheiro de terra e umidade era intenso, e o som dos passos ecoava pelas paredes de pedra. A escada descia até uma pequena sala subterrânea, onde o ar estava denso e a temperatura mais fria. A lanterna iluminou uma mesa central, que estava coberta de documentos, mapas e fotografias. A mulher idosa foi até a mesa, e seus olhos brilharam ao reconhecer algumas das fotografias. Ali estavam, novamente, os dois, o idoso e a mulher, sorrindo. Ao lado deles, havia uma fotografia de um campo, talvez um lugar que tivesse significado para eles, mas que ninguém reconhecia. Era aqui que eles planejavam tudo, a mulher idosa murmurou, tocando uma das fotografias com os dedos trêmulos. Ele nunca quis que isso fosse encontrado. Ele não queria que ninguém soubesse sobre o que aconteceu. Na mesa, entre os papéis, havia uma carta dobrada com delicadeza, com a caligrafia do idoso. Quando a mulher a abriu, os outros se aproximaram, ansiosos por entender o que ela tinha a dizer. O conteúdo da carta era pessoal, expressando a dor e o arrependimento do idoso por ter se distanciado da mulher que ele amava. Ele revelava que, por causa de uma série de circunstâncias difíceis, ele a havia deixado para trás, prometendo nunca mais voltar. Mas agora, décadas depois, ele finalmente aceitava que as escolhas do passado haviam moldado o presente de forma irreversível. Ele confessava, com tristeza, que o verdadeiro motivo de seu afastamento estava em algo que ele nunca havia contado para ninguém, nem mesmo para ela. A carta terminava com uma nota melancólica, dizendo: "A memória de nosso amor se apagou, mas os ecos dele ainda vivem nos lugares que compartilhamos. Talvez um dia você encontre o que eu nunca pude te dar." A mulher idosa leu a carta em silêncio, sentindo um peso se instalar sobre seus ombros. Ela fechou os olhos, permitindo que as palavras penetrassem em sua alma. Aquela carta, aquele segredo enterrado por tantos anos, finalmente fazia sentido. O idoso, de alguma forma, estava tentando se redimir, e talvez estivesse deixando pistas para que ela entendesse o porquê de sua decisão, por mais dolorosa que fosse. Caramelo, que havia se deitado no chão da sala, levantou-se novamente e caminhou até a mulher idosa. Ele a olhou com seus olhos profundos, por um momento, parecia querer confortá-la. Ele estava ali, em silêncio, mas sua presença fazia toda a diferença. Ele fez o que podia, a mulher disse, quase em um sussurro.
Ele se arrependeu de ter partido. E agora, ele queria que eu soubesse disso. Ele queria que eu entendesse. O grupo ficou ali por um tempo, em um silêncio profundo, enquanto as peças do passado se encaixavam aos poucos. O idoso, mesmo ausente, havia deixado um legado, um fio invisível que agora os conectava a um passado que, até aquele momento, estava perdido. Caramelo, com sua lealdade inabalável, havia sido o fio condutor, o guia que os trouxe até ali. Ele sabia o que precisava ser feito, e, por mais simples que fosse, ele sempre soubera onde procurar. Enquanto o vento lá fora começava a uivar, o grupo se preparou para deixar o moinho, mas não sem antes dar o devido valor ao que encontraram. O passado, por mais doloroso que fosse, agora estava resolvido. E Caramelo, com sua calma e determinação, havia cumprido sua missão. O caminho de volta foi silencioso, sem o som da conversa que antes preenchia as brechas entre os passos. Cada um dos presentes parecia imerso nos próprios pensamentos, processando as revelações feitas no moinho. A mulher idosa, ainda segurando a carta do idoso, andava à frente, sua postura carregada de uma mistura de pesar e alívio. O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. O vento que soprava agora não parecia tão gelado, como se, de algum modo, a atmosfera tivesse se aquecido, talvez pela luz do entendimento que havia se acendido no coração dela. Caramelo, como sempre, estava à frente, seu olhar focado à medida que guiava o grupo de volta à cidade. Ele estava calmo, mas seus passos eram firmes e rápidos, como se soubesse que o ciclo estava se fechando. O cachorro parecia entender que havia cumprido sua missão, mas algo dentro dele ainda mantinha a chama da busca acesa. Ele não se contentava com a conclusão de uma história, sempre sabia que havia mais por trás de cada esquina, mais a ser revelado. Quando chegaram à praça da cidade, onde tudo começara, a mulher idosa parou. Olhou ao redor, observando a vida cotidiana que agora parecia distante da trama que havia se desenrolado. As pessoas passavam apressadas, sem saber do peso emocional que estava prestes a ser liberado. Ela sentiu uma saudade profunda do idoso, e uma sensação de fechamento estava começando a se formar dentro dela. Caramelo, no entanto, parou na mesma posição de sempre, os olhos fixos na praça. Ele sabia que sua missão ainda não estava totalmente cumprida. Quando a mulher idosa se aproximou de Caramelo, ele olhou para ela com um olhar intenso, como se dissesse, vá mais do que você pensa. Confusa, ela olhou para o cachorro e então, como se uma visão se formasse em sua mente, lembrou-se de uma coisa que havia se esquecido por tanto tempo. Ele costumava vir aqui toda tarde, depois que se afastou. Ele se sentava nesse banco e ficava olhando as pessoas passarem, esperando algo e talvez uma resposta que nunca chegou. Ela olhou para Caramelo, que a observava com paciência, e deu um passo em direção ao banco onde o idoso costumava se sentar. Foi então que ela percebeu algo que a deixou em estado de choque. Na base do banco, onde o idoso sempre sentava, havia uma pequena placa metálica, quase invisível à primeira vista. A mulher se agachou para examinar melhor. A inscrição estava desbotada, mas, com esforço, ela conseguiu ler as palavras gravadas, vá à espera do que nunca se concretizou, mas que o coração nunca esqueceu. Ela tocou as palavras com os dedos, e uma onda de emoção a envolveu. Ela compreendeu, finalmente, o significado daquela frase. O idoso, de alguma forma, estava esperando por algo que nunca aconteceu, algo que ele havia perdido, mas que continuava a carregar dentro de si. Essa espera, essa dor, era a razão de ele ter se afastado de todos, sem nunca explicar os motivos. Caramelo ficou parado, aguardando. A mulher idosa levantou-se, ainda com os dedos tocando a placa. Ela sentia uma paz crescente, uma aceitação do que havia sido e do que poderia ser agora. Ela tinha encontrado o que o idoso queria que ela visse, não apenas sobre ele, mas sobre o próprio coração dele, que permanecia atado àquela espera. E agora, ela podia finalmente deixá-lo ir, com o coração mais leve. Você tem razão, Caramelo, ela disse suavemente, olhando para o cachorro. Eu entendi agora. O cachorro,
como se compreendesse, deu um leve abano de cauda, sua expressão tranquila e sábia. Ele havia cumprido seu papel, mas ainda havia algo especial em sua presença. Ele não era apenas o guia da busca, mas também o conforto nos momentos de descoberta e revelação. A mulher olhou ao redor da praça, vendo os rostos apressados dos cidadãos que passavam por ela, sem saber das memórias enterradas sob seus pés. Mas, para ela, tudo tinha um novo significado agora. Ela se sentia mais conectada ao passado do idoso do que jamais imaginou ser possível. Talvez seja a hora de seguir em frente, ela murmurou para si mesma. Caramelo, então, virou-se e começou a andar em direção à rua que levava à praça central. Ele sabia que ainda havia uma última etapa na jornada, uma última coisa que precisava ser feita. Mas agora, com o peso do passado finalmente reconhecido, ele sentia que o ciclo estava chegando ao fim. À medida que a história da mulher idosa e o idoso que desapareceu se encerrava, o papel de Caramelo como protagonista se consolidava de maneira profunda. Ele não era apenas um simples cão de rua, mas alguém com uma sabedoria que transcendia a compreensão humana. Ele sabia exatamente quando uma pista era relevante, quando era hora de avançar e quando era hora de dar um passo atrás. Ele sabia o poder do silêncio e da paciência, e como as respostas poderiam estar ocultas nas menores coisas. Naquele momento, a mulher idosa olhou para Caramelo e sorriu com uma leveza que ela não sentia há muito tempo. Obrigada, Caramelo. Você me ajudou a entender algo que eu jamais teria compreendido sem você. Você foi meu guia, não só no sentido literal, mas também em espírito. E assim, naquele pequeno instante, o ciclo se fechou, mas não sem antes deixar uma lição profunda para todos. A verdadeira jornada não estava apenas na busca pelas respostas, mas no processo de aceitar o que a vida, com suas perdas e ganhos, tinha a oferecer. O grupo, agora mais unido do que nunca, sabia que a vida continuava. Mas, ao contrário de antes, a sensação de que o passado havia sido resolvido trouxe a eles um novo fôlego, uma nova perspectiva sobre o futuro. Caramelo, o cachorro de rua que se tornará o herói da história, sabia que sua missão estava cumprida. E, embora o caminho estivesse longe de ser simples, ele estava contente por ter sido o ponto de partida para que os outros encontrassem a paz que tanto buscavam. O sol começou a se levantar no horizonte, banhando a cidade com uma luz suave e calorosa. Caramelo olhou para o céu e, com sua calma imperturbável, deu um último olhar para a praça, como se despedisse de todos os mistérios que ali se escondiam. Ele tinha mostrado o caminho, e agora podia descansar. O amanhecer trouxe consigo uma luz dourada que se espalhou pela cidade, banhando as ruas de uma suavidade inesperada. O grupo caminhava lentamente pela praça, absorvendo a calma que agora tomava conta do lugar. Caramelo, com seu olhar atento e sereno, parecia imune ao frenesi da cidade. Ele andava de forma tranquila, sua presença única e reconfortante sendo um ponto de estabilidade para todos ao seu redor. A mulher idosa, com um leve sorriso nos lábios, sentia que algo tinha mudado dentro dela. A revelação do passado não a tinha deixado para trás, mas sim a feito sentir-se mais viva. Os mistérios que estavam enterrados por tanto tempo agora estavam visíveis, e isso a ajudava a entender melhor seu próprio papel na história. Ela sabia que não poderia mudar o que havia acontecido, mas agora, com o peso de tantas memórias e arrependimentos aliviado, ela poderia seguir em frente. Caramelo, como sempre, não estava preocupado com o futuro. Para ele, cada momento era um passo tranquilo, como se o tempo tivesse uma cadência própria que não dependia de pressa. Ele estava ali, com aqueles que se importavam com ele, e isso já era o suficiente. Mas, como sempre, havia mais para fazer. Ele sabia que cada pequena mudança fazia a diferença, e cada jornada, por mais simples que fosse, era uma parte crucial da grande tapeçaria da vida. Ao chegarem ao centro da cidade, a mulher idosa fez uma pausa e olhou ao redor. A praça estava cheia de pessoas, algumas apressadas, outras caminhando calmamente, mas havia uma sensação de renovação no ar. O ciclo que tinha começado com um segredo agora parecia ser completado por algo mais profundo. A mulher idosa, antes carregada com a dor do passado, agora via tudo com novos olhos. Você está bem, Caramelo? Ela perguntou, olhando para o cachorro que estava ao seu lado, sempre presente.
Caramelo olhou para ela com uma expressão tranquila, como se soubesse exatamente o que ela precisava. Ele não falava, mas sua presença era mais eloquente do que qualquer palavra poderia ser. Ele estava lá para lembrá-la de que, muitas vezes, o que mais precisamos é de alguém que apenas nos acompanhe, sem pressa e sem julgamentos. Caramelo começou a caminhar em direção ao parque, como se já soubesse onde precisava ir. A mulher o seguiu sem hesitar, confiando completamente no instinto do cachorro. Eles chegaram a um pequeno banco de madeira, rodeado por árvores e flores, onde o tempo parecia desacelerar, como se aquele fosse um lugar de paz. Sentados ali, a mulher idosa e Caramelo passaram algum tempo em silêncio. Ela olhou para o horizonte, onde o céu se tingia de azul claro, e sentiu uma sensação de aceitação e paz que nunca tinha conhecido antes. A dor do passado, embora ainda presente, parecia mais suave, como se as sombras finalmente tivessem sido dissipadas pela luz do entendimento. Ela sabia que o idoso havia partido, mas agora ela entendia o porquê de seus afastamentos, suas escolhas. Ela não se sentia mais marcada pela perda, mas sim pela compreensão de que o amor e a dor são entrelaçados, e que ambos têm seu lugar nas histórias da vida. Caramelo, por sua vez, deitou-se aos pés da mulher, fechando os olhos em um descanso merecido. Ele sabia que sua missão estava cumprida. Mas, como todo grande herói, ele nunca era realmente deixado para trás. Ele ainda era necessário, de alguma forma, para aqueles que estavam prontos para ouvir sua sabedoria silenciosa. Obrigado, Caramelo, a mulher idosa disse suavemente, acariciando sua cabeça. Você me trouxe de volta para a vida. Caramelo levantou a cabeça e olhou para ela, seus olhos expressando uma profundidade que poucas pessoas poderiam compreender. Ele era mais do que um simples cão de rua. Ele era um guia, um companheiro e, acima de tudo, um elo entre o passado e o futuro. O que ele fizera não era apenas trazer as respostas, mas ajudar a curar feridas que estavam escondidas por muito tempo. Eles ficaram ali por algum tempo, apreciando a tranquilidade que se espalhava ao redor deles. A cidade seguia sua rotina, mas para a mulher idosa, e para todos que estavam tocados por Caramelo, a cidade parecia diferente. O peso do passado agora não os definia. Eles estavam livres para seguir em frente, para viver com uma nova perspectiva. E, embora Caramelo soubesse que sua jornada não terminava ali, ele sentia que, naquele momento, ele havia cumprido o seu maior propósito, de trazer paz, não apenas aos outros, mas a si mesmo também. Ele não era mais o cachorro de rua, ele era um amigo, um companheiro, um herói silencioso. Ele havia mostrado o poder da paciência, da observação e da compaixão, e isso era o que o tornava único. O sol começou a se esconder lentamente no horizonte, e Caramelo se levantou, esticando as patas e olhando ao redor. Ele sabia que a história dele estava entrelaçada com a de muitas pessoas, e que, de alguma forma, ele sempre estaria presente, ajudando, guiando e oferecendo conforto. Mas agora, ele poderia descansar, porque ele havia mostrado que a verdadeira jornada era muito mais do que chegar ao destino, ser entender o caminho, as pessoas, e acima de tudo, a si mesmo. O sol se despedia no horizonte, tingindo o céu de cores quentes que pareciam refletir a mudança dentro da mulher idosa. Ela ficou por um momento em silêncio, observando Caramelo descansar ao seu lado, como se também estivesse refletindo sobre tudo o que havia acontecido. O peso do passado, que durante tanto tempo havia se arrastado sobre seus ombros, agora parecia mais leve. Ela sabia que a dor não desapareceria, mas a compreensão trazia uma sensação de liberdade que ela nunca imaginou que experimentaria. Caramelo, com sua paciência silenciosa, continuava a olhar ao redor, atento a qualquer movimento. Embora não fosse capaz de falar, sua postura dizia mais do que qualquer palavra. Ele sabia que o ciclo estava se completando. A mulher idosa, por sua vez, sentiu uma força renovada, uma clareza que não sentia há muito tempo. Caramelo, ela disse suavemente, tocando o cão com carinho. Você me mostrou que o fim de uma história não significa que tudo esteja perdido. Eu pensei que nunca poderia seguir em frente, mas agora vejo que a vida sempre tem um jeito de nos dar uma nova chance. Eu só precisava entender o que realmente aconteceu. Caramelo ergueu a cabeça e olhou para ela com seus olhos profundos e tranquilos, como se estivesse dizendo, é assim que funciona.
Às vezes, é preciso parar e olhar com atenção para encontrar o caminho que sempre esteve ali. A mulher idosa sentiu um calor suave se espalhar por seu peito. Caramelo não era só um guia, ele era uma chave para destrancar as portas do entendimento. O que antes parecia um labirinto de emoções e lembranças agora se organizava de forma mais clara em sua mente. Enquanto isso, as pessoas da cidade começavam a se reunir na praça. O movimento habitual do lugar estava se transformando em uma atmosfera mais tranquila e acolhedora, como se, mesmo sem saber, os moradores fossem tocados pela paz que emanava daquele espaço. Um grupo de crianças brincava perto do banco onde a mulher idosa e Caramelo estavam sentados, correndo e rindo, sem perceber que aquele lugar era agora sagrado, carregado de um significado que ia além das memórias do passado. A mulher observava as crianças e sentiu uma saudade dos tempos mais simples. Quando ela era jovem, o mundo parecia muito maior, as opções, infinitas. Agora, as coisas pareciam mais claras. Ela sabia que, embora as respostas estivessem no passado, o futuro ainda tinha muito a oferecer. Não era tarde demais para recomeçar, para buscar a felicidade, por mais que a vida tivesse sido longa e, às vezes, difícil. Caramelo se levantou e, de forma natural, começou a caminhar em direção à rua, como se tivesse um novo destino em mente. A mulher idosa, sem hesitar, levantou-se também, acompanhando o cachorro com uma leveza que ela não sabia que ainda poderia sentir. Caramelo a guiava com confiança, como sempre fizera, mas desta vez havia algo novo, um propósito renovado, uma energia que se refletia em sua postura e no brilho de seus olhos. Ela seguiu-o pela cidade, passando por pequenas lojas e pela praça central onde as conversas se misturavam com o som da cidade. Mas não era mais apenas a cidade que ela estava observando. Ela estava atenta ao que estava à sua frente, ao que ainda podia ser feito. Ela sentia, mais do que nunca, que a vida tinha mais capítulos a oferecer. Não seriam mais capítulos de dor e perda, mas de aceitação e renovação. Caramelo parou diante de uma pequena loja de flores, onde as pétalas de várias cores se espalhavam pelas vitrines. Ele ficou ali por alguns instantes, olhando para a mulher idosa, como se a estivesse convidando a dar o próximo passo. Flores, e ela disse, com um sorriso suave nos lábios. Eu costumava amar flores. Talvez seja a hora de voltar a apreciá-las. Ela entrou na loja, e o cheiro doce das flores recém-cortadas a envolveu. Caramelo seguiu-a, seu corpo atento à vibração do ambiente, mais tranquilo, como se soubesse que o próximo passo de sua jornada seria ali, naquele simples ato de entrar em uma loja e comprar flores. Quais delas você mais gosta? A mulher perguntou, virando-se para Caramelo. O cachorro parecia observar as flores com interesse, mas ele sabia que não era ele quem faria a escolha. Com o nariz, ele apontou para um buquê de lírios brancos, que pareciam brilhar sob a luz suave que entrava pela vitrine. A mulher idosa sorriu, e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu um calor dentro de si que não vinha da saudade, mas da esperança. Lírios. Eles sempre foram uma das minhas flores favoritas. Ela os pegou, tocando as pétalas com delicadeza, sentindo um vínculo silencioso ser formado ali, entre ela, Caramelo e a memória que ela finalmente estava deixando para trás. Aquela simples compra de flores simbolizava o começo de uma nova fase. O passado não estava mais no comando de sua vida. Caramelo, satisfeito, olhou para a mulher, como se aprovasse sua escolha. Ele já sabia o que ela precisava, algo simples, mas cheio de significado. A mulher olhou para o cachorro e entendeu, de repente, que a vida sempre se renova, mesmo quando parece que o fim chegou. Ela se afastaria do passado, mas levaria com ela as lições que aprenderá, o amor que encontrou no caminho e a clareza que havia finalmente conquistado. Naquele momento, Caramelo e a mulher idosa começaram a caminhar de volta para a praça, de mãos dadas, com os lírios nas mãos dela. Ela sentia que, pela primeira vez, a cidade não era apenas um lugar onde ela vivia, mas onde ela pertencia. O futuro, agora, parecia uma tela em branco, pronta para ser preenchida com as cores da vida que ela ainda podia conquistar. Caramelo, com sua calma e confiança, estava mais do que nunca como um farol de luz, guiando-a na jornada de um novo começo. O vento suave de fim de tarde acariciava a pele da mulher idosa enquanto ela caminhava ao lado de Caramelo.
Eles retornaram ao centro da cidade, mas agora tudo parecia diferente. O que antes parecia apenas um cenário cotidiano, agora era repleto de possibilidades, de novos começos. O coração da mulher estava mais leve, e sua alma, que por tanto tempo estivera carregada de dúvidas, agora se abria para o futuro. A mulher olhou para os lírios em suas mãos, as pétalas brancas ainda frescas e vibrantes. Aquelas flores, simples e delicadas, haviam sido a chave para sua renovação. Ela não sabia o que o futuro lhe reservava, mas agora entendia que a vida não precisava ser algo a ser temido, mas algo a ser experimentado, com todas as suas nuances, perdas e ganhos. Caramelo, como sempre, estava atento, sua cabeça ligeiramente inclinada, seus olhos observando tudo ao redor. Mas o que mais impressionava era a sensação de calma que ele transmitia. O cachorro parecia entender que, às vezes, o melhor que se pode fazer é estar presente, sem pressa, permitindo que as coisas se desenrolem de acordo com seu próprio tempo. Eles chegaram à praça novamente, o coração da cidade, onde as pessoas estavam mais descontraídas, e o ambiente agora parecia acolhedor. A mulher se sentou no banco de madeira onde havia se encontrado com Caramelo pela primeira vez, olhando ao redor com uma nova perspectiva. Cada rosto que passava, cada criança correndo, agora parecia carregar uma história, uma razão de ser. Ela não era mais uma observadora passiva da vida, mas uma participante ativa. E, ao seu lado, Caramelo parecia ser a chave para essa transformação. Você sabia que tudo isso ia acontecer, não é, Caramelo? Ela disse, acariciando a cabeça do cachorro, que olhou para ela com seu olhar sereno e profundo. Ele não respondeu, claro, mas seu olhar parecia dizer: o caminho sempre esteve ali. Você só precisava ver. O cachorro, como sempre, era um enigma. Sua presença era uma mistura de simplicidade e sabedoria, um lembrete constante de que a vida não precisa ser complicada para ser significativa. Ele estava ali para mostrar que, mesmo nas coisas mais simples, há beleza e propósito. Não se tratava de onde você estava, mas de como você via o que estava ao seu redor. E ele havia mostrado isso a ela de uma forma que ninguém mais poderia. Caramelo se levantou de repente, suas orelhas em alerta. Ele farejou o ar e começou a caminhar em direção ao centro da praça, como se algo o estivesse chamando. A mulher idosa se levantou rapidamente, não querendo perder o ritmo de seu fiel companheiro. Caramelo não era um cachorro que fazia movimentos sem propósito, e ela sabia que ele sempre tinha razão. Eles caminharam juntos até a rua que levava ao parque, um local que a mulher não visitava há anos. Durante a caminhada, as ruas da cidade começaram a parecer mais familiares, como se o caminho fosse uma continuidade natural do que já havia começado. O silêncio entre eles, o vento suave acariciando suas faces, tudo parecia se encaixar. Era como se a jornada deles não fosse apenas sobre respostas, mas sobre o processo de encontrá-las. Chegando ao parque, Caramelo parou diante de um grande carvalho, suas folhas balançando suavemente com a brisa. Ele olhou para a mulher, como se esperasse uma resposta. A mulher se aproximou e encostou a mão na casca da árvore. O parque estava vazio naquela tarde, mas ela sentia como se ali estivesse algum tipo de marca deixada pelo tempo, uma memória que transcendeu gerações. Ali, naquele carvalho, ela sentiu uma ligação direta com o que ela procurava há tanto tempo e a sensação de pertencimento, de ser parte de algo maior. Algo além das dores e dos lamentos, além das questões não resolvidas. Ela olhou para Caramelo e, com os olhos marejados, disse: eu não sabia, Caramelo, mas agora vejo. Eu precisava caminhar até aqui, até esse momento, para perceber que nunca estive sozinha. Você me guiou sem pressa, sem cobranças. E agora, finalmente, entendo o que o idoso queria me ensinar. Caramelo se aproximou e se deitou ao lado dela, como se entendesse perfeitamente a importância daquele instante. Ele sabia que, no fundo, ela já havia encontrado o que precisava. Não era sobre as respostas que ela havia buscado por tanto tempo, mas sobre a paz que poderia vir com a aceitação. Ela havia alcançado algo importante, e Caramelo havia sido o elo entre o passado e o futuro. A mulher se sentou, agora completamente tranquila, com os lírios ainda nas mãos. O parque parecia mais vivo, as árvores e o céu tornando-se testemunhas silenciosas daquela transformação. Caramelo, ao seu lado,
Parecia estar em paz também, como se tudo o que havia acontecido estivesse se alinhando da maneira certa. Enquanto o sol se despedia, tingindo o céu de laranja e roxo, a mulher idosa finalmente respirou fundo, como se tivesse soltado todo o peso de anos de insegurança e dor. Caramelo, como se soubesse disso, levantou a cabeça, olhando o horizonte com um olhar profundo e calmo. O que viria agora? O futuro ainda estava por vir, mas o mais importante era que a mulher já não tinha medo dele. Ela sabia que a vida não era perfeita, mas agora tinha uma nova compreensão. A vida era feita de momentos, de pequenas vitórias e também de perdas. Ela não precisava controlar tudo. O que importava era viver o presente, estar atenta ao que realmente importava e permitir-se ser guiada pela sabedoria silenciosa que Caramelo, um simples cachorro de rua, lhe oferecia. No silêncio que os envolvia, a mulher olhou para Caramelo mais uma vez. Ele se ergueu, esticando suas patas dianteiras com suavidade, e olhou para ela com seus olhos calmos. Eles sabiam que, juntos, poderiam enfrentar o que viesse pela frente. O futuro não parecia mais tão assustador. Caramelo e a mulher idosa estavam prontos para a próxima fase da jornada, com confiança, sabedoria e, acima de tudo, a certeza de que, com amor e paciência, tudo é possível. O sol já se punha, tingindo o céu de um dourado suave que banhava a cidade com uma luz acolhedora e quente. A mulher idosa, agora com os cabelos prateados mais suavemente alvos sob os raios do entardecer, caminhava lentamente com Caramelo ao seu lado, um cão que agora fazia parte de sua vida de maneira indissociável. O peso do passado, que tanto a havia assombrado, parecia finalmente ter sido deixado para trás, e ela sentia uma paz interior como jamais havia experimentado. Ela olhou para Caramelo, que andava ao seu lado com a confiança e a calma que ele sempre tinha demonstrado. A cada passo que ele dava, ela sentia a certeza de que, ao longo de toda a sua vida, nunca esteve verdadeiramente sozinha. Caramelo sempre esteve ali, guiando-a de maneira silenciosa, mas imensuravelmente poderosa. Era mais que um cachorro, ele era um amigo fiel, um companheiro incansável, que a ajudara a encontrar algo que ela nunca imaginara que pudesse recuperar, sua própria paz. O dia estava terminando, e a mulher sabia que o momento de partir para uma nova etapa de sua vida havia chegado. Mas o que ela mais sentia era gratidão. Gratidão por ter atravessado todos os desafios que a vida lhe impusera, por ter encontrado, no fim de tudo, uma nova chance de começar de novo. Ela tinha muito a agradecer a Caramelo, que se mostrou, mais uma vez, um amigo impagável. Eles chegaram ao parque, onde Caramelo parou por um instante e olhou para ela com os olhos tranquilos. Ele não precisava de palavras. Ela entendeu imediatamente o que ele queria dizer, e o ciclo estava completo. A mulher agora estava pronta para seguir em frente, e Caramelo, como sempre, a havia guiado com seu silêncio sábio. A mulher se sentou em um banco de madeira, olhando o horizonte. O parque estava vazio naquele final de tarde, e o mundo parecia ter desacelerado, como se o tempo tivesse concordado em dar-lhes um momento de paz. Ela olhou para as flores que ainda segurava nas mãos. Os lírios brancos estavam começando a desabrochar, suas pétalas suaves refletindo o calor do sol poente. Caramelo deitou-se ao lado dela, encostando a cabeça em suas pernas, fechando os olhos como se sentisse que tudo estava bem. E estava. Eles haviam encontrado o equilíbrio que buscavam. Não havia mais preocupações com o que acontecerá antes. O que importava agora era a jornada que estavam vivendo juntos. Caramelo, ela disse, acariciando suas orelhas com carinho. Você me deu muito mais do que eu jamais poderia imaginar. Você me ajudou a ver a vida com novos olhos. Eu aprendi a ser grata, a ser paciente, a aceitar o que a vida traz e seguir em frente, mesmo nos momentos mais difíceis. A brisa leve que passava entre as árvores parecia sussurrar, como se também estivesse confirmando que tudo estava em harmonia. A mulher idosa, com a paz que preenchia seu coração, sentiu que, finalmente, havia encontrado o caminho que sempre procurava. A perda, a dor e os arrependimentos já não eram mais uma prisão. Ela poderia se lembrar dele sem dor, sem mágoa, porque havia aceitado a verdade de que o tempo não podia ser mudado, mas o futuro, sim, poderia ser moldado. Eu nunca imaginei que fosse chegar até aqui, ela murmurou, quase para si mesma.
Mas agora vejo que, talvez, as respostas sempre estiveram bem diante dos meus olhos. Caramelo, ao ouvir sua voz suave, levantou a cabeça e olhou diretamente para ela, como se sentisse o peso de suas palavras. Era claro que, mesmo sem falar, ele sabia o impacto que tinha causado na vida dela. Ele, que viera de um passado sem dono, sem direção, se tornará o guia que a ajudará a encontrar sua própria razão de ser. O silêncio entre eles se estendeu por alguns minutos, até que a mulher se levantou e começou a caminhar de volta para a cidade. Caramelo, naturalmente, seguiu seus passos. Eles não tinham pressa. O tempo agora era deles. Não havia mais urgência, apenas a suavidade de uma jornada compartilhada, com a certeza de que, embora o passado tivesse moldado quem ela era, o futuro seria uma história que ela mesma escreveria, com as lições que havia aprendido e com a tranquilidade de quem agora sabia que o tempo, quando vivido com sabedoria, era o maior aliado que alguém poderia ter. À medida que o dia se tornava noite, a cidade aos poucos começava a se iluminar com as luzes das ruas e das casas. Era como se o mundo ao redor também estivesse celebrando com eles aquele momento de conclusão. O que antes parecia um final, agora parecia ser o começo de algo ainda mais bonito. A mulher e Caramelo continuaram a caminhar. Ela sabia que, apesar de sua idade avançada, ainda havia muito para fazer, muito para viver. E Caramelo estava ali, como sempre estivera, pronto para acompanhá-la. Não importava o que o futuro trouxesse. Juntos, eles poderiam enfrentar qualquer coisa. No fundo de seu coração, ela sabia que a felicidade não vinha de grandes realizações ou respostas prontas, mas dos pequenos momentos, dos gestos de amor e de compreensão que se faziam presentes em cada passo. E ao olhar para Caramelo, com aquele sorriso tranquilo no rosto, ela soube que nunca mais se sentiria sozinha. Porque, em cada caminho que tomasse a partir dali, ele estaria ao seu lado. Sempre. Fim. Você chegou até aqui? Então comente o perigo, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história.